O Senhor inclusive tem nos enviado, porque a palavra diz, Romanos 10 mesmo diz assim, como é que, pois invocarão aqueles em quem não creram. Então todos nós que estamos aqui, presta atenção aqui, todos nós que estamos aqui, somos chamados por Deus. Diga, eu sou chamado por Deus. Tem ninguém aqui que veio aqui, passou na porta, subiu uma rampa dessa, né, presidente? A rampa alta, e aí chegou aqui, não, eu vim aqui dar uma volta, eu vim aqui chupar um sorvete, eu vim aqui, não, nós somos chamados por Deus, amém? Repita comigo, eu sou chamado por Deus. Então, queridos, se nós somos chamados por Deus, toda a nossa orientação, todo o nosso trajeto, ele está nas mãos de... Então, irmãos, o grande problema que o Senhor falava comigo hoje de manhã para dividir com vocês é que é o seguinte: nós estamos vivendo, dizemos que somos chamados, temos até uma questão de dizer, olha, foi o Senhor que me arregimentou, eu sou, pode me usar, pode fazer, eis-me aqui. Esses cantores vêm com essas canções, eu me gasto, me deixarei gastar, a Ele, né? Agora a Ele que me libertou, toda a honra, né, toda a glória. Aí vem essa nova, eu estou me gastando e me deixando gastar. E a gente vai cantando, e vai falando, e vai comprometendo. E eu queria que você entendesse uma coisa: tudo que você diz é profético. A materialização, o tecladista não vai vir não? Você toca, homem, quem? Eu vi um outro tocando lá. Tem mais um não? Vem aí qualquer um de vocês aí, faz alguma coisinha assim, para me ajudar. Presta atenção, queridos, tem um negócio que é muito sério. A nossa boca é a materialização da nossa vida. A tua palavra, o que você fala. E aí a gente tem pregado. Eu pesquiso sobre pastores, eu pesquiso sobre liderança, eu vivo trabalhando em cima disso o tempo inteiro. Olhem para mim, por favor, olhem para mim. Vocês podem olhar para mim? Vocês podem olhar para mim? Por favor. Irmãos, eu vivo trabalhando com obreiro, com líder o tempo inteiro. E nós somos cheios de conversa, irmãos. Tem hora, irmão, que a gente não está aguentando levantar. Mas a gente está. E não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho os meus momentos que eu preciso me cuidar, que eu preciso parar, que eu preciso estar atento. E eu não presto atenção. Minha vida, eu não presto atenção em muita coisa, e Deus se movimenta e eu não percebo. Nós temos uma mania, eu estava aqui até a hora que eu estava tocando, filhos, sabe o que acontece? Eu tenho 57, eu nasci na igreja. Entendeu? Então eu nasci na obra Brasil para Cristo. Com 8 anos eu comecei a tocar. Então tudo isso que ele tocou aí eu toquei, eu sei. Então eu ficava fazendo o ritmo na mão aqui, porque você está entendendo? Eu nasci na igreja, irmão. Meu pai é presbítero. Vocês já ouviram falar no presidente do Brasil para Cristo, no Luiz Bergamin? Alguém já ouviu falar nele? Ele aceitou Jesus numa vigília que meu pai estava dirigindo. Eu estou envolvido nesses porões da igreja desde que eu nasci. Ei! Tudo que você pensa em ter visto, eu já vi. Eu vejo muitas pastor, tá? Levanta e começa a falar, e começa a dizer, eu olho e digo, já vi isso aí já. Não deu certo. Não vai dar certo. Agora quando eu vejo o pastor que chega e está aqui, irmão, ó, olha para cá, está aqui, ó, aí eu digo, esse vai longe. Isso aí vai dar certo. Isso aí vai dar certo. Eu vejo uma igreja que chega diante do Senhor de joelhos, vai dar certo. Agora contando história, achando que sabe tudo, se colocando na frente do próprio Eterno, vai dar certo não, irmão. Vai dar certo não. Eu sei, foi Ele que nos arregimentou. E por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque o tema da mensagem de hoje é: fique atento aos movimentos de Deus. Fique atento aos movimentos de Deus. Deus não olha para mim,
Deus, o pastor fica com essa história de papo reto. Conversa depois com o Carlos, que chegou conversando comigo, com a voz bem baixinha, até com medo de falar comigo, por causa do tal do papo reto. Pastor, que celular o seu? É um celular. Eu já quis ser tanta coisa, irmãos. Eu já tive a oportunidade de ser tanta coisa. 8 anos tocando. É novo demais, mas naquela época acho que acontecia isso. Hoje com 8 anos a criança não saiu nem de casa ainda, não sabe nem onde é que é a padaria. Eu já sonhei com tanta coisa. Eu já gravei. Eu já tenho um monte de música também. Não, pastor, estou no trecho que nem o senhor. Sabe onde eu me encontrei, irmãos? O dia que eu comecei a entender que Deus estava mudando a nuvem e eu não estava percebendo. Deus estava mudando o movimento acima da minha cabeça, eu não estava percebendo, irmão, porque eu estava envolvido com tocar, com cantar, com isso, com aquilo, com reclamar, com querer que a igreja mudasse, e tudo, e show e tal, e aquele monte de coisa. E a nuvem estava saindo de um lugar e indo para o outro, assim, sabe? E um dia, quando eu olhei, a nuvem já não estava mais lá, a nuvem tinha ido embora. Deixa eu contar para vocês, eu estou com um horário aqui, eu vou dentro do horário que me deram, para a hora que for para parar. Eu vinha contando para um dos pastores aqui. Estou na igreja e quando eu falo para você assim, quem é o teu amigo de carne e osso, é porque Deus fez isso comigo. Depressão. Já tentei tirar minha vida 2 vezes. Crente. E aí, quando a gente fala, um dia eu estava pregando na igreja de um amigo lá em São Paulo, e eu comecei a contar as minhas mazelas. Quando terminou, ele falou assim: puxa, pastor Marcos, você decepcionou a igreja. Eu falei: não, filho, eu não decepcionei a igreja. A história da gente é para ser contada, para que seja testemunho. As mazelas que eu tive, Jesus as levou na cruz. Eu tenho que anunciar que Ele é o único que muda a história. A Ele seja toda glória. Eu não tenho mérito nenhum em estar aqui. Eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei a autoridade que Deus colocou na minha vida. Eu sei aonde Deus está me levando. Mas eu não tenho mérito nenhum nisto. Porque um dia em que alguém olhou para mim, me tirou do meio do nada e disse assim: vá para tal lugar, vá para aquela igreja. Eu era ministro de louvor. Vá para aquela igreja ajudar o dirigente. Eu fui conversar com a minha esposa disse: Marcos, lá tem uma irmã que ela tem um cabelão aqui, e ela senta numa cadeira, e se tirar daquela cadeira, ela vai embora, e ela, tudo é demônio para ela. Eu não vou não. Se tem alguém assim que gosta de olhar para os outros segundo a sua carne, aqui, mude hoje, nós vamos orar daqui a um pouco, se arrependa. Você está matando pessoas. Porque eu falo de mim, mas a irmã lá matou o meu ministério. Matou, pastor. Ela matou. Porque eu não fui. 3 meses depois, o dirigente da igreja faleceu. Esse pastor que havia me mandado ir para lá, ele havia saído e ele veio para fazer o velório. E eu de um lado do caixão, porque esse irmão, desde criança, ele dava carona para minha família, então eu amava ele. Ele era o diácono das balas. O pessoal mais velho sabe o que eu estou falando. Na igreja, antigamente, a gente que era criança, tinha um diácono que ele era parceiro da gente. Enquanto uns puxavam a orelha, tinha uns que passavam e davam bala e a gente ficava quieto. E o irmão era o diácono das balas, desde criança. Ele vinha com os bolsos cheios de bala. A gente começava a agitar, ele vinha dando bala para a gente assim, ó. A gente ficava quietinho o culto inteiro. E era ele, esse irmão. E quando nós estamos subindo, o pastor Martinelli, Antônio Martinelli, diz assim: você sabia o que aconteceu aí, né? Eu falei: pastor, eu sabia. Depois de um tempo nós fomos trabalhar na convenção, e ele era um dos diretores, o pastor Martinelli. Nós estávamos almoçando, ele entrou, estava só eu. Ele sentou do meu lado e disse assim: Marcos, você sabia... Eu vou usar desse jeito aqui para você entender que Deus estava se movimentando a teu respeito naquela época, né? Eu disse: sabia, pastor. Eu fui desobediente. Deus estava me levando para uma igreja na comunidade. Não era uma igreja, era um salãozinho. Movimentos próprios. A palavra diz que há momentos que ao homem parece direito, mas o seu fim, o seu caminho final é a morte.
Há muitos aqui que estão pensando em tomar decisões. O Senhor me acordou hoje pela manhã e disse: muda a palavra, muda a mensagem. Diga para eles que eles estão achando que é movimento estranho. Diz para ele que é a minha mão. Cuidado, querido. Cuidado, que Deus está se movimentando e você não está percebendo. Às vezes o zelo sem direção gera desgastes, frustrações e confusão. Muitos líderes cansam porque estão se movimentando sem ouvir o comandante. Não se mova se o comandante não disser. Eu tenho cobertura. Eu tenho vários pastores que cobrem a minha vida espiritual. Mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Eterno. O meu comandante diz: eu me movo. Ele diz: não, eu não vou. Aprendi, irmãos. Aprendi. Não se mova se ele não se mover. Mas fique atento porque ele está se movimentando. Muita atenção à nuvem. Estou parafraseando o Êxodo capítulo 13, verso 21. Estou parafraseando outros textos, Números 9, 16. A palavra diz assim, o Senhor ia diante deles de uma nuvem, de uma coluna para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, nem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Números 9, 16 a 23. Mas assim era de contínuo. Olha, presta atenção aqui, ó. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. 18. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. 19. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partia. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. 21. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, eles partiam. E assim vai, irmãos. Assim vai. Fique atento aos detalhes. Às vezes, preste atenção nisso aqui. Eu falo muito, preste atenção, porque é o meu estilo de ministrar. É para você prestar atenção. Se você tiver uma caneta, anota. Um dia você vai me encontrar e dizer: pastor, aquela palavra não era, aquele dia não foi, mas hoje eu entendi. Às vezes a única coisa que vemos é uma pequena nuvem. Como é que foi a história? O que foi? O que foi que o moço de Elias viu? Diga. Uma pequena nuvem. Para ele não era nada. Ele voltou e disse assim: ó, na sétima vez ele voltou assim: ô Elias, tem uma nuvem ali desse tamanho. Deus está se movimentando, pastor, e a gente está distraído. E aqui a gente podia tirar uma mensagem de umas 2 horas, porque presta atenção, nós não estamos falando de alguém que está passando e Deus está ali numa sarça. É diferente. É diferente. Moisés teve que passar várias vezes à frente da sarça. Menina, corre porque eu vou para um lado e para o outro, eu não paro. E ele passa para cá e passa para lá. Sabe por quê? Diga: sarça. Fala, gente, uma multidão. Diga: sarça queima e acaba. A diferença é queimar, queimar, queimar e continuar queimando e não apagar. Deus estava chamando a atenção de Moisés, e é a mesma coisa que ele faz conosco. Então Moisés passou, a sarça estava queimando, está tudo certo, vai apagar. Talvez ele foi lá embaixo, deu água para os meninos, para os bichos, tudo, voltou, a sarça estava lá, falou assim: essa deve apagar.
Mais tarde ele passa e diz: espera aí, não. Pela minha experiência, não poderia estar acesa. Chega mais perto. Quando ele chega perto, o Senhor se revela: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Eu tenho um encontro contigo. Nós queremos que Deus faça isso conosco, irmão. Sim ou não? Não é gostoso assim? Mas aí Deus faz o quê? Deus usa a experiência do Elias. Porque pastores, pregadores melhores do que eu, presidente, o Elias é o seguinte: eles estão num culto de clamor. Pastor, eles estavam quase fazendo uma campanha. Pensa comigo, pastor Renan. Era uma campanha de 7 idas ao monte. Pastor, foi a primeira vez. Deu para entender? Estou orando e tem uma campanha acontecendo. Entendeu? Pega a visão aí. Por vezes nós estamos assim, a gente está orando, está jejuando, está clamando, e o Senhor está se movimentando, e nós não estamos compreendendo e entendendo o movimentar do Senhor. E a resposta é clara. Quando tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para aquele moço que a gente não sabe o nome dele, ele diz assim: tem uma nuvenzinha desse tamanho. Mas para quem está ligado no movimento do Senhor, ele diz assim, eu vou ler o texto aqui porque é melhor. Olha, e sucedeu que a 7ª vez, 1 de Reis 18:44, disse: eis que uma pequena nuvem, como da mão de um tamanho da mão de um homem, vem subindo do mar. Então disse Elias: eu queria que você recebesse essa revelação. Receba isso. Abre os teus olhos espirituais. Abre os teus olhos espirituais. Você não precisa gritar: eu não sou pregador, eu não gosto desse negócio de... Eu estava falando para os irmãos de glória a Deus misturado com aleluia. Eu não gosto disso não. Eu quero que você receba e guarde. Não precisa nem dar um glória a Deus, mas que essa tábua do teu coração, ela esteja aberta para você impregnar o que o Espírito está revelando à tua vida. Vale muito mais do que começar a gritar, pular, e alguém perguntar: qual foi a revelação da palavra? Ah, eu não sei, eu vou dar uma olhada na live depois. Porque talvez quando você descer a rampa, Deus vai estar movimentando de tal forma ali, te esperando. E se você não pegou a visão, se você não entendeu, você pode deixar passar. Então, queridos, o que acontece aqui é isso. Elias está focado numa manifestação de Deus. Ele está aguardando o mover de Deus. E veio só uma palavra, dizendo: oh, tem uma nuvenzinha lá. Ele diz assim: era o que eu esperava. Você pode dizer isso? Levanta sua mão e diga: é o que eu esperava. Eu profetizo isso, diga: é o que eu esperava. Aleluia, diga glória a Deus. Agora sim, glória a Deus. Põe a mão em quem está do seu lado e diga assim: é o que você estava esperando. Você pode fazer isso? É o que você estava esperando. Quem crê faz, irmão. Quem crê faz. Quem não crê espera. Quem crê vai. Aleluia. Sabe o que acontece? Discernimento. Diga discernimento. O homem espiritual discerne muito bem as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,15. Senhores, pastor, quando a gente vira para cá, a gente precisa olhar. Ser espiritual não é ter pinta de crente não. Ser espiritual não tem rostinho de pastor não. Senhores e senhoras, ser espiritual, aqui na frente as irmãs estão vestidas todas como os crentes. Ah, é? E tem vestimento de crente? Acho que tem. Mas elas estão, né? Irmã do coque, irmã do coque, irmã do coque, irmã do coque, irmã do coque. Mas vocês sabem, né? Que o que Deus conhece de vocês é aquele lugar que só vocês e Ele se encontram, né? Vocês sabem disso, não sabe? Sabe ou não sabe? Né? Quando Deus olha para a senhora, Deus não olha a senhora tem uma postura perfeita de cristã. Muito bem afeiçoada. Mas a senhora sabe que não é isso que Deus viu na senhora. Ele nem sabe a cor do teu vestido, porque Ele está preocupado com isso. Mas lá no teu secreto, Ele te conhece. E Ele te responde é por lá, não é por aqui não. Amém? Estou cansado, irmão, de andar no meio de gente religiosa. Cansado, gente. Cansado. Sabe, eu não aguento mais andar no meio de crente religioso.
Muitos já foram. E a história depois veio. Vou falar para eles não, falo só com vocês, é que eles não estão vendo. Muitos já foram. Passou, morreu. Depois que morre, a história vem a reboque. Ó, tem que fazer assim, ó. Pastor, isso é mensagem de pregar? É, irmão, a gente não está pregando isso. É mensagem sim. A gente está tendo crente fraco. Nós estamos cheios de crente fraco na nossa igreja, a gente não prega essas coisas. A gente quer pregar a bênção, a vitória. A gente quer pregar que Deus vai dar 1.000, 10.000, 20.000, 30.000. Que Deus vai dar a bênção, que Deus vai dar a vitória. Aí a pessoa tem um câncer, em vez dela ir para oração, para o jejum, para a consagração, ela vai embora da igreja. Daqui a pouco ela está lá no centro, lá num lugar, porque lá prometeram cura. A gente não ora por cura, a gente não ora por milagre. A gente quer ser uma performance. A gente vai diante de Deus com palavras prontas. Nós temos um inário de palavras prontas, de adoração pronta. E o Senhor está dizendo assim: quando é que vocês vão rasgar o coração? Quando é que vocês vão descer e deixar eu ver o que eu já estou vendo? Ei! Quando é que vocês vão expor a nudez que eu já conheço? E aí, meu pastor? Estou com horário ainda? Estou. Eu tenho 22 minutos ainda pela hora que ele me deu, tá? Não foi? O senhor não me deu uma hora? Vou correr. Irmãos, a palavra era de orientação. Tenha sintonia fina, tenha alinhamento com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nos bastidores de Deus, pequenos sinais podem proceder grandes milagres. A sensibilidade espiritual se desenvolve na intimidade com Deus. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês algumas coisas que podem nos distrair, e a gente não pode deixar que aconteça. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 21, algo muito interessante, uma decisão interessante de Eliseu. Quando Elias passa e joga a capa, Eliseu tomou uma posição. Ele diz assim: eu não posso deixar que nada me distraia. Eu não posso permitir que nada me distraia. E quando Elias passa e joga a capa, pode deixar, joga a capa, a Bíblia diz, o texto está aqui, que Eliseu vai correndo e diz a Elias assim: espere um pouquinho. E Elias diz para ele assim: mas que tenho eu contigo? Ele disse: eu sei o que você tem comigo, eu entendi, eu estava esperando. Quem está esperando aqui? Quem está esperando o mover de Deus aqui? Agora, quando eu falar assim que um dos irmãos da glória, você faz, aí você sobe, aí depois você desce. Tá? Agora é Gideão. Conhece? Lá de Rio Grande do Sul, lá, pregador de Gideão. Já ouviu falar? Pregador de Gideão é assim, só que o meu sapato não é brilhoso. Aí quando a gente fala alguma coisa assim, aí a música sobe. Aí quando os irmãos calmam, a música desce. Tá bom? Deixa eu te falar um negócio, irmão. Presta atenção numa coisa. Fica atento, irmão. Fica atento. Eu tô invocado aqui. Estou mesmo. Fica atento. Dá licença. Onde cair, caiu. Fica atento. Isso aqui pode ser uma manifestação de Deus. Isso aqui pode ser Deus falando com você. Desculpa, pastor. Caiu no senhor. É onde cair, caiu. É com ele mesmo? É por... Você está entendendo? Você está entendendo? Ei, você está entendendo? De repente isso aqui é a manifestação de Deus. Só devolve. Aleluia. Você está entendendo? De repente é Deus que está agindo. Só recebo se Deus chegar e dizer: levanta vaso. Irmãos, o homem passou, jogou a capa, ele saiu correndo. Ele estava trabalhando, a Bíblia diz que ele estava com a 10ª junta de boi. Ele era um microempresário, tinha vários bois arando a terra. Ele fala: pera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Vai lá, pega aquele boi, mata o boi, pega a madeira, queima a madeira, faz um fogo, assa aquele boi, faz uma festa de despedida, despede-se dos seus pais e diz assim: nada vai me distrair. Eu não vou, olhem para mim aqui, liberar essa palavra no carro, eu já falei para vocês, vocês ouviram isso, ele estava dormindo. Ó, nada vai fazer eu voltar atrás. Está entendendo? Deus se movimentou a meu respeito. Eu vou romper com o meu passado, porque nunca mais eu volto.
Aleluia. Consegue entender isso? É isso que ele faz. Porque se ele deixa aquela junta de boi, se ele deixa uma guardada, deu ruim, ele volta. Deu alguma coisa errada, ele fala. Aí eu contava para a esposa e para a vossa esposa no carro, enquanto esse homem descansava. Quase que ele vai à eternidade e volta. Ele depois falou que ele não roncou não. Não roncou não. Presta atenção. Aqui tem umas 4 aqui agora. Irmã, aqui deve ter umas 4. Olha aqui, presta atenção. Sabe o que significa isso, para você entender? Aquela irmã, como eu vou ver quem é, eu vou ficar de olho aqui para ver quem é. Aquela irmãzinha que o filhinho querido casou, né? E ele tinha o quarto. Aí tinha aquela caminha bonitinha, tudo certinho. Aí ele montou a casa dele, casou, foi embora para a casa dele. Mas a mãe não desmontou o quarto. O quarto continua lá, a cama continua lá, o colchãozinho continua lá, o travesseirinho continua lá, aquele paninho que o menino, lembra aqueles filhos, o paninho, aquele pelinho passando no nariz, de criancinha assim, lembra? A mãe guardou, filho, o paninho está lá, a mamãe nem lavou o pano, está do jeito que você cheirava quando você saiu daqui. Aí toda vez que o filho vai na casa da mãe, a mãe fala assim, filho, dá uma olhadinha lá no seu quarto, mamãe limpou o quarto, está lá, deita lá na sua caminha. Sabe o que essa mãe está falando? Deus está falando aqui ou não? Está falando? Tem uns irmãos que estão até com os olhos fechados para não se revelar aqui. Acho que na Bahia as irmãs não fazem isso. Sabe o que a mãe está... Irmã, sabe o que a mãe está dizendo para o filho? O que a senhora acha que a mãe está dizendo para esse filho? O que a senhora acha? Uma mãe que faz isso, o que ela está falando para o filho? Casou, foi embora e toda vez que ela volta em casa, a cama está lá, está tudo bonitinho. O que a mãe está falando para ele? Se não der certo, volta. Não é? Dá para entender? Não é isso? Se não der certo, volta. Tem cama lá? Tem cama na sua casa? Bote fogo nela hoje. Tem? Tem o quarto do seu filho com a cama lá ainda. Ponha na rua, que você chegar em casa, diga, vai voltar não. Olha, presta atenção, isso é sério. Eu estou falando de uma área espiritual, mas isso é sério na sua casa. Eu estou casado hoje porque a minha sogra queimou a cama da minha esposa. Disse assim, ó, você casou, nunca mais você volta. Agora você vai ter que ir até que a morte os separe. Olha eu aqui. Ela está lá na igreja agora. Olha eu aí. Mas voltando para o espiritual, esse é o problema nosso. Nós olhamos a movimentar de Deus, mas nós guardamos uma expectativa. Se não der certo, eu volto. É por isso que não está dando certo, irmão. É por isso que você está orando e a coisa não está acontecendo. É por isso que o negócio não está rompendo, sabe? É porque você tem lá um boizinho guardado com a carrocinha esperando você voltar, porque não deu certo. Estão ouvindo os pastores? Vocês estão... Queima esses boi, meu amigo, joga fora. Para com assim, põe fogo na carroça, irmão. Queima o boi. Ei, põe fogo na carroça. Já passou do tempo. Daraca, darabachere, balabalabalabai, e balabachere, candalabalabá, remende como a nébia sobre candalabachou, rei derecantebiaçou. Eu sou o Senhor, eu tenho coisas grandes, mas vocês estão esperando coisinhas, estão segurando em coisas mínimas, fazendo tempestade num copo de água. Enquanto eu tenho rios para os senhores, diz o Senhor. Rios, 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 rios. Mergulha, irmão. Mergulha. Vocês só aprender a mergulhar. Eu não estou falando de barulho, não. Eu estou falando de vida, de mergulho, de acreditar em Deus, de confiar até o último limite, de entregar para Ele, inclusive as verdades que os senhores têm. Muita verdade, pessoal. Era para falar amanhã, mas não sei porque Deus está mandando falar hoje. Eu falei hoje também. Muitos de vocês estão colaborando com as verdades de muitos deles aqui, é por isso que vocês não estão rompendo. Já saiu da boca de alguns, se não der certo eu saio, eu vou para outra igreja. Vai, leva a carrocinha podre para lá,
Leva o boi manco para lá que você vai ver o que vai acontecer. Vai, sai, que você vai ver o que vai acontecer com você. Vai, vai. Tem gente aqui dizendo assim: eu estou por aqui com essa denominação. Vai embora, vai. Não sai debaixo da bênção não, viu? Fique quietinho aí não, não fique não. Fica aí orando, não vai pro joelho não, vai embora. Manaya,